o diferencial aberto aqui. Então, quando eu tenho a tração, por exemplo, na traseira, eu preciso de um diferencial aqui para pegar o fluxo de torque do motor e separar ela nas rodas esquerda e direita. A mesma coisa vai acontecer se for uma tração dianteira também, eu vou ter um diferencial. O problema é que na hora que a gente vai movimentar, pegar aquele torque, dividir entre as rodas e vou fazer uma curva, cada uma das rodas precisam ter diferentes velocidades. Então, no perímetro menor aqui eu preciso ter uma velocidade menor e no perímetro maior, como é um eixo rígido aqui, eu precisaria ter uma velocidade maior. Então, se fosse uma montagem simples, em que eu pego o torque aqui, a rotação que vem lá da saída da caixa de transmissão, divido ela na esquerda e direita, aí o que vai acontecer é que na hora de fazer a curva, se não existir nenhuma diferenciação de rotação no semi-eixo entre a roda esquerda e direita, então iria acontecer que as rodas iam escorregar lateralmente. Então, para evitar isso, a gente utiliza esse conceito de diferencial que na verdade é uma inserção de uma planetária. Então, tenho aqui os side gears, que estão conectados ao semi-eixo direito e esquerdo, e esses side gears que representariam uma planetária. O sistema aqui, então, a potência ele vem lá pelo pinhão do diferencial, entra na coroa do diferencial, e aí ele alimenta um porta-planeta aqui. Esse porta-planeta, então ele tem lá o satélite dele, que no caso aqui no inglês é chamado de Spider Gear, e essa engrenagem aqui ela está conectada a uma solar e uma anelar. Só que as duas têm as mesmas dimensões aqui. Então é uma planetária diferenciada que tem o mesmo diâmetro entre solar e anelar. Então a planetária aqui que recebeu o torque, o porta-planeta, que recebeu o torque lá do diferencial, ele é responsável por transmitir para cada um dos lados aqui essa potência. Então quando o veículo está andando em linha reta, essa planetária aqui, essa engrenagem da planetária, ela não gira e anda, se movimenta girando em torno da carcaça aqui do diferencial, ou seja, da coroa. E ela não gira numa rotação em torno do seu próprio eixo, fazendo com que a esquerda e a direita andem com a mesma velocidade angular, ou seja, em linha reta. Quando eu vou fazer uma curva aqui, então, por exemplo, para a direita, em que a roda da direita precisa ter uma rotação menor do que a da esquerda, então, quem vai absorver essa diferença de rotação vai ser a própria planetária, o satélite aqui. Então, a solar e a anelar, que vão ter velocidades diferentes, para que o sistema não fique travado e consiga funcionar com diferentes rotações entre os semi-eixos, a satélite, então, ela vai ter essa função aqui de pegar a diferença das rotações e colocar em cima da sua própria rotação. É assim que funcionaria o diferencial aberto. Então, se por exemplo um lado que tivesse 1000 RPMs, do outro lado tivesse 900 RPMs, a diferença aqui seria a velocidade angular dessa engrenagem satélite aqui, então de 100 RPMs, por exemplo, seria a rotação dela. Então, nesse eixo de rotação aqui eu consigo absorver diferentes rotações de cada lado aqui. Quem induz a diferença de rotação entre o lado esquerdo e direito do semi-eixo aqui é a própria roda. Então a força de atrito que atua em cada uma das rodas dentro da curvatura dela, ela induz diferentes valores de rotações e automaticamente cada semi-eixo aqui gira na velocidade adequada para fazer a curva. Para permitir que o sistema então consiga ter essa diferença de rotação, quem absorve essa diferença é a engrenagem satélite aqui. Então, assim eu consigo fazer com que no diferencial aberto e na curva eu consiga fazer diferentes rotações entre os dois lados aqui. O diferencial tem algumas outras funções, então uma das funções importantes dela é a transferência ou a relação de transmissão aqui para multiplicar o torque e reduzir a rotação que sai da caixa de transmissão e vai para as rodas. Então a rotação que chega aqui no piloto, na engrenagem pinhão, e vai para a coroa, ela vai ser reduzida. A outra função dele é de dividir então o torque entre a esquerda e a direita aqui de forma uniforme.